irmãos, boa noite. Hoje eu quero trazer uma meditação na palavra de Deus que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, e a gente vai ler o versículo 5 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Eu vou ler e vocês podem acompanhar daí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento e que o Senhor nos mostre, através da Tua palavra, o que nós devemos ser e o que nós devemos seguir. Que o Senhor esteja nos transformando e nos moldando cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Lá no IBE, onde eu estudo, tem uma certa cultura que começou sendo feita lá, que todos os anos, mesmo que saia turmas, entre turmas novas, sempre tem pessoas com um dom específico. E a gente sempre... é algo que nos diverte muito, que é o dom da imitação. E lá é uma coisa muito comum, sempre tem alguém nas turmas novas, nas antigas, que sabe imitar muito bem. E a gente sempre ri muito, a gente se reúne e eles imitam os outros alunos, imitam os funcionários e os professores. Cada professor tem um jeito diferente de ser, de agir, e aí essas pessoas que têm essa facilidade imitam os professores, e a gente sempre ri e se diverte muito. E aí, para você imitar alguém, você precisa ter em mente algumas coisas. Primeiro, que para você ser um bom imitador, você precisa seguir todas as características que aquela pessoa tem. Então, você precisa observar o jeito que ela anda, o jeito que ela fala. Você precisa observar tudo, exatamente tudo que aquela pessoa tem, para você conseguir fazer igual. E aí, pensando nisso, eu quero dizer e falar hoje com vocês que nós também precisamos ser imitadores, e nós precisamos ser bons imitadores, mas não só imitar essas pessoas que são importantes para nós, imitar artistas, músicos ou pessoas que a gente conhece, mas principalmente imitar a Cristo, e nós devemos ser imitadores de Cristo. E aqui nesse texto, Paulo vai falar um pouco sobre isso para a igreja de Filipos. Todo esse livro é um livro que Paulo fala muito sobre alegria. Ele começa falando sobre a alegria da igreja estar orando por ele. Ele conclui falando sobre a alegria da ajuda que a igreja tem dado a ele, as colaborações e tudo mais. E aí ele vai falar para a igreja de Filipos que a alegria ela não se condiciona a situações, ela não funciona de acordo com o que a gente está vivendo. Não, ele vai falar que a gente tem que estar alegres em todas as situações, independente do que a gente vive. E aí, Paulo vai falar muito isso lá no capítulo 4, que ele vai falar que ele esteve preso, que ele foi torturado, mas mesmo assim ele continua alegre, apesar das circunstâncias, apesar das coisas que ele vive. E aí, também, lá no capítulo 4, a gente vai ver Paulo falando sobre Epafrodito, que era um amigo dele, que saiu da igreja de Filipos e foi até ele para levar algumas ofertas e também para levar algumas notícias da igreja, explicar o que estava acontecendo com a igreja de Filipos. E, basicamente, a igreja de Filipos estava passando por dois problemas, que eram problemas internos e externos. Então, primeiro, os problemas externos que a igreja estava passando era com relação a falsos mestres, falsos ensinamentos. E os problemas internos que a igreja estava sofrendo era que os membros não estavam se entendendo direito. Eles estavam se divergindo muito, brigando, tendo muita confusão. E aí Paulo, então, vai advertir a igreja a respeito dessas coisas, sobre a atitude que a igreja tem tido, tanto com os problemas de dentro, quanto com os problemas de fora. E aí Paulo vai falar que a alegria, ela se encontra, apesar
das condições e das circunstâncias, mas ela se encontra na determinação que a gente tem em continuar dessa maneira. E também a alegria se encontra a partir da nossa humilhação. Então, no versículo 3 desse capítulo, que vai falar: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a alegria se encontra no fato da gente se humilhar cada vez mais. E Paulo vai falar sobre isso. Mas o sentido de humilhar não é no sentido de você estar à disposição de fazer os desejos do outro como um capacho ou como uma pessoa boba. Não é isso. Aqui é você se humilhar no sentido de servir. E aí Paulo vai trazer aqui justamente sobre isso. Ele vai falar aqui nesse texto que nós lemos a respeito de Jesus e da humilhação dele. Então, é o que nós devemos ser. Que Jesus é o nosso padrão e ele é o nosso exemplo. Ele é o referencial de que nós devemos ser e ele é o padrão e o referencial que nós devemos observar para imitar. Então, Cristo deve ser imitado por nós. E ele é o único padrão que nós temos. Então, sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre imitar a Cristo e o que nós devemos imitar em Cristo. Então, em primeiro, eu quero falar sobre imitar a Cristo na forma de pensar. E a gente vai ver isso no versículo 5 e 6, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Logo aqui no começo, Paulo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está fazendo um apelo para que a gente pense da mesma forma como Jesus pensava. Mas esse pensamento aqui, esse sentimento, não é somente um sentimento de você saber, de você sentir algo no seu coração, na sua mente. Não. Essa palavra aqui, nesse sentimento, ele quer dizer que esse sentimento é algo que gera uma ação. Então, Paulo está falando que tende em vocês o mesmo sentimento que vai gerar uma ação, da mesma forma como gerou em Cristo, tende em vocês também. Então, essa palavra não serve somente para a nossa mente, para o nosso coração, mas para a nossa vida prática. E Paulo aqui, ele não ensina somente algo, uma boa teologia, mas ele nos ensina uma boa vida prática, de atitudes que nós devemos ser. Então, nós devemos ter o mesmo sentimento, ter a mesma forma de pensar de Cristo, que vai gerar em nós uma ação. Cristo tinha todo o poder, toda a glória, e aí no versículo 6 fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Usurpação é como se você se apegasse a isso de uma forma egoísta para você mesmo. Então, aqui Paulo está falando que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O fato dele ser igual a Deus, dele ter todo o poder, ele não usou isso como uma forma egoísta para ele mesmo. Mas, pelo contrário, Jesus não pensava em si e no seu poder, mas ele estava pensando nos outros. Ele se preocupava com os outros a ponto de se despir de toda essa glória, de todo esse poder que ele tinha, se tornar homem e vir à terra. Então, esse é o sentimento que deve agir em nós também e que deve gerar em nós uma ação. Que a gente não pode guardar os nossos privilégios para nós mesmos, mas usar para beneficiar o próximo, usar em função do próximo. Aqui a gente vê, a partir de Jesus, uma renúncia do que ele tinha, dos benefícios dele. E a gente também tem dons, talentos, benefícios, coisas que a gente tem que às vezes outros não têm. E que a gente às vezes precisa usar isso para o bem do próximo. Existe um filme do Jim Carrey que chama O Todo-Poderoso, e esse filme é muito conhecido, e a história é basicamente o seguinte: Deus, supostamente, aparece para ele e fala que vai tirar férias. E aí que ele precisa de alguém para substituir ele enquanto ele estiver de férias. E aí então Deus dá todo o poder que ele tem para o personagem que o Jim Carrey faz. Então, esse cara, ele recebe todo o poder de Deus e então ele precisa trabalhar no lugar de Deus enquanto Deus tira férias. E aí o filme gira em torno disso, do fato dele ter todo o poder de um Deus, mas ele usa todo esse poder só para
os benefícios dele mesmo. Então, ele usa para resolver o seu problema no seu emprego, para resolver o seu estilo de vida, até o seu namoro com uma outra moça, que ele tenta usar o seu poder para mudar e favorecer ele de alguma forma. E é claro que isso não vai acontecer com a gente, mas se a gente recebesse tanto poder assim, a gente não iria pensar em ajudar as outras pessoas. A primeira coisa que a gente ia pensar é em resolver a nossa vida financeira, a nossa casa, nosso carro, ou qualquer coisa. A gente não ia pensar em ajudar o próximo, e o filme também fala sobre isso, e aí no final ele descobre a forma como ele agiu errado, porque ele foi muito egoísta. Quantas vezes a gente tem usado as nossas vantagens, os nossos benefícios para nós mesmos, e a gente esquece de usar isso em favor dos outros? Jesus usou os privilégios celestiais que ele tinha, o fato dele ser perfeito, o fato dele não ter pecado nenhum, ele usou isso ao nosso favor, para nos beneficiar e agora nos dar a vida através disso. E às vezes a gente tem tantos privilégios, coisas que a gente precisa, que a gente acha que a gente precisa somente para nós e que a gente não usa para beneficiar outras pessoas. Então, a gente não deve somente pensar que a gente deve ser assim, mas a gente deve agir. Porque aqui a palavra que diz o mesmo sentimento, essa palavra quer dizer que esse sentimento é um sentimento que gera ação em nós. Então, tende em vós a mesma forma de pensar, que vai gerar uma ação, da mesma forma como Cristo teve. Então, a gente precisa imitar a Cristo na forma de pensar, na forma de olhar para o próximo e na forma de agir. Então, em primeiro lugar, é algo que a gente precisa pensar. E, em segundo lugar, a gente precisa imitar a Cristo no seu sacrifício. E a gente vai ver isso no versículo 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a gente precisa imitar a Cristo também no seu sacrifício. Aqui, Paulo nos faz um convite de entregar tudo para Cristo como um servo, todos os nossos dons, todos os nossos talentos para a glória de Deus, em benefício do próximo. Aqui está falando que Jesus, no versículo 6, estava falando que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, então ele não foi egoísta com seus poderes, mas de forma nenhuma, ao contrário disso, na verdade, ele se esvaziou de todo esse poder para se tornar um servo e se tornar semelhante a um homem. Então, como que a gente está disposto a seguir isso? Até que ponto a gente está disposto a servir o próximo? Às vezes a gente quer ajudar o próximo, desde que isso não me custe nada. Às vezes que a gente quer fazer alguma coisa, desde que eu não tenho que me sacrificar para isso. Mas a gente vê aqui que não foi isso que Cristo nos ensinou, e não é isso que Paulo fala que a gente precisa seguir. A gente quer ajudar alguém desde que isso não nos custe nada e nem que a gente tem que pagar um preço. Jesus aqui, ele deu a sua vida voluntariamente. Ele obedeceu a Deus até a sua morte e ele se sacrificou por nós. E aí no versículo 8 fala que ele se humilhou e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou e se sacrificou por nós para que a gente tivesse a vida eterna. E às vezes a gente não se importa em sacrificar o nosso tempo, o nosso dinheiro ou alguma coisa que nos beneficia em favor do próximo. Uma vez, um pregador britânico que chama J.H. Jowett disse o seguinte: o ministério que não custa coisa alguma não realiza coisa alguma. Então, aquele ministério que não custa nada, ele não vai realizar nada. Para haver uma realização e uma bênção, precisa haver sacrifício. E precisa haver um sacrifício da nossa parte. Aqui no versículo 7, a gente vai ver que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa palavra servo, ela quer dizer doulos. E doulos quer dizer escravo. Então, aqui está falando como se Cristo tivesse se tornado um escravo, servindo ao próximo como um escravo, e veio à terra para nos dar a vida. Então,
O sentido dessa palavra, apesar de nós não sermos mais escravos, é no sentido de você servir ao outro como um escravo servia o seu mestre, de você estar sempre à disposição do outro e se sacrificar pelo próximo, assim como um escravo estava sujeito a sacrifícios pelo seu mestre. E é isso que Jesus foi, um servo, um doulos, no sentido de escravo. E Paulo fala o seguinte: será que nós arriscaríamos a nossa vida em favor do próximo? Uma vez, um colega estava fazendo uma cruz de papel para dar uma aula, e aí ele fez uma cruz pequenininha, e aí ele brincou, falou assim: essa cruz dá para guardar até no bolso. E aí a gente pensa nisso como algo que é real na nossa vida. Talvez a gente quer uma cruz que seja fácil para a gente carregar no nosso bolso, para ninguém ver. Então, em Mateus 16, 24, quando Jesus vai falar sobre carregar a cruz, ele não fala sobre momentos difíceis. Carregar a cruz que Jesus está falando lá em Mateus é justamente sacrifício. Ele se sacrificou e carregou a cruz por nós. E nós também temos uma cruz a ser carregada, nos sacrificar pelo bem do próximo. A cruz, às vezes, a nossa cruz não tem sido algo pesado. Será que tem sido pesado para nós? Ou será que tem sido uma cruz que a gente pode carregar no bolso? Jesus, ele nos ordena que a gente faça como ele mesmo, carregar a cruz e nos sacrificar pelo próximo. Então, não é somente pelo peso em si, mas o que a gente pode oferecer pelo próximo? O que a gente pode fazer pelo bem do próximo? E aí, o que isso tem a ver com o conceito de felicidade que Paulo fala tanto nesse livro? Que quanto mais nós nos humilhamos pelo bem do próximo, nós nos tornamos alegres com isso, independente da circunstância. Então a gente viu que a gente precisa imitar a Cristo na forma de pensar, que vai gerar uma ação. A gente viu que a gente precisa imitar a Cristo no seu sacrifício e, em último lugar, a gente precisa imitar a Cristo no seu propósito. E a gente vai ver isso no versículo 9 até o 11, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo deixa claro aqui que o propósito de todas essas coisas é a glória de Deus através dos atos de Jesus. E aqui, no final do versículo 11, fala: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. O propósito de todas as coisas que Jesus fez, de toda a obra da redenção, é para a glória de Deus. Se Jesus Cristo se humilhou da forma mais profunda, Paulo fala assim: até vocês da igreja de Filipos também devem se dispor a se humilhar todos os dias pelo próximo, de uma forma profunda, da mesma forma como Cristo fez, e de servir o outro como Cristo fez, pelo bem da igreja, pelo crescimento da igreja, para que isso glorifique a Deus. O propósito de Cristo não era ser visto como um cara bonzinho, uma pessoa querida, algo para fazer os outros mais confortáveis, mas o propósito de tudo não era Cristo parecer alguém legal, mas era para que Deus fosse glorificado através das ações dele. Lá em João 17 a gente vai ver isso, porque Jesus vai falar que o foco principal da obra da salvação, na verdade, em primeiro lugar, é para glorificar a Deus. O foco não era inicialmente para salvar pecadores, também, mas em primeiro lugar é para manifestar a glória de Deus, e aí depois para salvar os pecadores. Então, o propósito principal é a glória de Deus, e tudo que Jesus fez era para manifestar a glória de Deus. E aqui, um pouco mais em cima, no versículo 3, Paulo vai advertir a igreja de Filipos por causa disso, que fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo adverte a igreja a respeito da vanglória que eles tinham e a forma como eles viam. E aí ele vai falar que nada que a gente deve fazer deve ser para a nossa própria glória, mas na verdade a gente deve nos humilharmos, nós devemos nos humilharmos e não
manifestar a nossa glória, mas sim a glória de Deus através da nossa humilhação. Então, basicamente, Paulo vai falar que a nossa alegria não consiste na nossa própria glória, mas sim na glória de Deus. Às vezes a gente quer fazer as coisas, a gente tira foto para postar, e isso não é errado. É legal de vez em quando a gente postar, mostrar aquilo que a gente está fazendo. Mas não que isso seja errado, mas a gente precisa tomar cuidado com qual tem sido a motivação em fazer isso. Se é simplesmente para mostrar para as pessoas, tudo bem. Mas se a nossa motivação é esperar que as pessoas nos elogiem por aquilo, que as pessoas falem alguma coisa, que as pessoas falem bem de mim, provavelmente você está com o propósito errado. Então, mesmo que você tire fotos, se ninguém falar nada sobre o que você fez, se ninguém vê o que você fez, mas você sabe que no seu coração você está glorificando a Deus. E às vezes a gente... a ideia de alegria é justamente porque quando a gente faz alguma coisa esperando que as outras pessoas reconheçam a gente, às vezes a gente faz alguma coisa e aí ninguém elogia, ninguém fala nada e a gente fica triste. Mas a ideia é justamente isso, da gente se humilhar em prol do outro, esperando a glória de Deus, porque vai chegar um ponto que eu vou fazer alguma coisa e mesmo se ninguém falar nada, mesmo se ninguém ver ou se ninguém souber, eu ainda vou estar feliz, porque eu sei que eu estou fazendo isso para a glória de Deus, estou manifestando a glória de Deus. Então, aqui, o objetivo de Jesus não era para mostrar que ele era um cara bonzinho e que ele estava fazendo uma coisa boa, apesar de estar. Mas o propósito dele era manifestar a glória de Deus. Então, a humilhação não é saber somente de estar ajudando o outro, mas principalmente porque nós estamos glorificando a Deus. E nós estamos nos diminuindo cada vez mais para que a glória de Deus seja manifestada. A gente não quer que... A gente precisa ter em mente que não é aqui que nós vamos receber a nossa recompensa. E que a gente não faça essas coisas pelo próximo, esperando uma recompensa. Mas que a gente faça isso somente para a glória de Deus. E que mesmo se a gente não recebesse recompensa nenhuma, a gente ainda continuaria fazendo essas coisas pelo bem do próximo. Nos sacrificarmos pelo próximo. Então, Paulo vai falar, tende em vós o mesmo sentimento. Imite Jesus, seja como ele. Tenha a mesma atitude, o mesmo sentimento de ser servo como ele foi, de se sacrificar como ele foi. E que a gente tenha sempre em mente que Jesus é o nosso único padrão e é ele que deve ser seguido. Ele é o padrão perfeito. E nós precisamos segui-lo e glorificar a Deus através disso. E um dia, talvez, a gente receba alguma recompensa quando nós formos glorificados com Cristo lá no céu, quando ele vier e transformar a sua igreja. Mas que a gente não faça isso esperando uma recompensa. Mas que a gente se humilhe todos os dias para manifestar a glória de Deus, que a gente se sacrifique pelo próximo e que a gente tenha esse sentimento, a mesma maneira de pensar como Cristo tinha. E que ele seja o seu padrão que deve ser seguido. E que ele é o único padrão. Ele é a única pessoa que deve ser seguida. Então, que mesmo se você tenha ídolos, pessoas que você admira, e isso é muito legal, mas que essas pessoas não estejam acima de Cristo. Porque Cristo é o primeiro que você deve admirar, seguir, analisar como ele era, o que ele fez, para que você consiga imitá-lo da mesma maneira, para que você consiga ser como ele era. E que a gente consiga ser como Cristo. E que todos os dias a gente possa glorificar a Deus com a nossa vida e principalmente com as nossas atitudes. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós e porque o Senhor nos deu a tua palavra para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Deus, transforme os nossos corações. Nos ajude, Deus, a ter em mente o mesmo sentimento que houve em Cristo e que nós possamos trabalhar em nós, por mais difícil que seja, que a gente aprenda a se sacrificar pelo próximo, a doar aquilo que nós temos para o bem do próximo e que a gente tenha intimidade com o Senhor de tal forma que a gente possa imitar o Senhor por
conhecer o Senhor verdadeiramente, por conhecer tanto o Senhor que nós podemos imitar a Ti como o Senhor era e como o Senhor Jesus agia aqui na terra. Trabalhe em nossos corações, Deus, transforme a nossa vida para que a gente haja como o Senhor quer que a gente haja, que a gente seja transformado pelo Teu Santo Espírito, Deus, e que em nome de Jesus nós possamos ter sempre no nosso coração que tudo que nós estamos fazendo é para manifestar a glória e o poder do Senhor. Que o Senhor todos os dias transforme a nossa vida e que o Senhor nos ajude a seguir, Deus, os Teus ensinamentos e ser como Cristo, imitar a Cristo todos os dias na nossa vida. Nós louvamos a Ti e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.